liberdade está em ti, e a vitória deste a mim. Em ti nós somos livres. Andamos hoje pela fé, te louvo pelo que tu és. Em ti nós somos livres. Vou gritar pro mundo escutar, todos saberão que tu és a salvação. Deus, por tudo que tu és, te darei louvor, pois há liberdade em ti, e por tudo que farás, tu és exaltado, pois há liberdade em ti. Andamos hoje pela fé, te louvo pelo que tu és. Em ti nós somos livres. Vou gritar pro mundo escutar, todos saberão que tu és a salvação. Deus, por tudo que tu és, te darei louvor, pois há liberdade em ti, e por tudo que farás, tu és exaltado, pois há liberdade em ti. Vou louvar o teu nome, pois em ti eu sei que somos livres pela cruz que nos dá vitória. Vou gritar, vou gritar. Eu vou louvar o teu nome, pois em ti eu sei que somos livres pela cruz que nos dá vitória. Vou gritar, vou gritar. Eu vou louvar ao teu nome, pois em ti eu sei que somos livres pela cruz. Vou gritar, vou gritar. Deus, por tudo que tu és, te darei louvor, pois há liberdade em ti, e por tudo que farás, tu és exaltado, pois há liberdade em ti. Eu vou louvar ao teu nome, pois em ti eu sei que somos livres pela cruz que nos dá vitória. Vou gritar, vou gritar. Amém. Agora a próxima música que vocês conhecem, eu quero ouvir todo mundo cantando com a gente, aos pés da cruz.
Deus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Cante comigo assim, ó. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Olhando para ti, Assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, pessoal. Como que vocês estão? Tudo bem? Tá todo mundo bem animado? Vocês conseguem me ver aqui no cantinho? Eu queria agradecer a presença de todos mais uma vez. Hoje nosso culto é o Cádiz Responde. Nós vamos ter a presença de pessoas abençoadas para estar solucionando nossas dúvidas em 3 blocos. Então, em cada intervalo vai ter louvor, para vocês não cansar. E daqui a pouco eu vou pedir para o Lucas Marcolino estar passando para vocês papéis e caneta, caso vocês tenham dúvida, porque no último bloco a gente vai abrir para vocês ao vivo aqui. Beleza?
Qualquer dúvida, só dá um toque, beleza? Então, eu queria aproveitar o momento e chamar o pastor Magalhães, Josimar Magalhães, para estar conosco. Marcelo? Não? Por favor, pastor, seja bem-vindo, sente aqui com a gente. Também o Jorge. Uma salva de palmas pela vida do nosso amado pastor. Também o Jorge, para sentar aqui conosco. Mais ânimo, gente, está muito desanimado. Agora, eu gostaria de chamar o Cacá para estar conosco. Isso aí. O pastor Robson já está aqui dentro? Pastor? Então vem também, pastor. Seja bem-vindo. Venha sentar conosco. Onde quiser. Beleza. Pessoal, vocês podem sentar, fica à vontade. Durante algumas semanas, a gente andou divulgando pelo Facebook a respeito deste culto, e a gente recebeu várias perguntas, tanto de pessoas aqui dentro como fora da igreja. Pessoas que são de outras religiões, ateísta, né? Sei lá como é que fala, e também católicos, e todas as dúvidas assim que a gente achou que seria útil para todos, né? De relevância, a gente separou em blocos hoje para vocês, tá bom? Então, vamos começar. A primeira pergunta é: quando você pede perdão a Deus de algum pecado, isso, obrigada, mas sente que não foi suficiente, seria pecado buscar alguma autopunição? Essa resposta ficou para o nosso irmão Jorge responder. Vê se o microfone está funcionando aí, Jorge. Microfone do Jorge. Jesus. Aê. Bom, meus irmãos, fica à vontade para responder, Jorge. Olha, essa resposta é o seguinte: se os meus amados aqui, de repente, não concordar, eles ficam à vontade também para poder estar, né, também respondendo. Uma vez que o Senhor perdoa os nossos pecados, né, eu ouvi uma frase de um velho amigo, que Deus ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. E fica escrito lá assim, proibido pescar. É assim que Deus faz. Quando a gente fica se autopunindo, acho que seria esta mais a questão, se é ou não é pecado essa autopunição. No meu conceito, né, pela palavra, né, é algo que não é bom para o ser humano ficar se autopunindo, porque uma vez que Deus perdoou, está perdoado. Se de fato Deus perdoou, se o seu coração é um coração que está entendendo isso, você ficar se autopunindo dentro de algo que Deus já fez, você está tendo culpa disto. Na verdade, você que não se perdoou. E isso precisa ser tratado. Agora, se é pecado, eu acho melhor deixar essa pergunta para Deus responder depois. Mas se Deus perdoou você, está perdoado. Eu quero que algum dos meus amados aqui possa também fazer algum comentário sobre esse assunto. Ajuda dos universitários. Universitários. Aqui só tem doutores, tá? Só eu que ainda sou ainda. O pastor Josimar disse que está correto. É isso mesmo, pastor? Pastor, tem um microfone. A pergunta não é suficiente. Ela não entendeu a graça. Isso, o microfone. Paz do Senhor a todos. Gostoso falar assim, sentado. Acho que eu vou mudar. A pergunta é: quando você peca e pede perdão a Deus, mas mesmo para você não é suficiente. Então, por exemplo, essa pessoa, ela não entendeu ainda a graça de Deus. Ela não entendeu ainda o que é perdão, não entendeu ainda o que é arrependimento, ou ela não está arrependida.
né? Porque se você pecou e você pediu perdão ao Senhor, é suficiente. Agora, existem alguns pecados que a ofensa da sua consciência exige que você fale para alguém. Não basta você pedir perdão a Deus, não porque Deus não é capaz de perdoar, é que você não é capaz de receber. Você precisa da dimensão do perdão, que é uma dimensão terapêutica, que Tiago disse: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então, isso é interessante. Então, não tem esse negócio de você pecou, você pediu perdão ao Senhor, arrependido de coração, não ser suficiente. Agora, a autopunição não é nem penitência, que a doutrina católica, ele faz um sacrifício para alcançar o perdão de Deus, o que é totalmente errado pela doutrina da graça. Mas agora, a autopunição, você se punir, aí você está invalidando o sacrifício de Jesus. Com certeza isso é pecado. Isso é meu. Amém, respondido. Vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta. É pecado ao cristão fazer tatuagem? O sorteado também, gente, não foi nada contra você, viu, meu irmão? Mas é para o Jorge novamente. Olha, meus amados, eu tive que, de fato, fazer uma pesquisa. Já vi o pastor Robson falando sobre algo desse assunto dentro da palavra do Senhor. No Antigo Testamento, as pessoas costumavam, por alguns costumes, né, colocar alguns tipos de coisas no corpo, sei lá, brincos, por exemplo, né? E a palavra diz que o Senhor, ele rejeitava esse tipo de atitude. No Novo Testamento, né, assim, não fala bem claramente sobre este aspecto, né, assim, mas deixa bem claro, porque a palavra do Senhor, ela é digna de toda inspiração, né? E a palavra do Senhor no Velho Testamento, ela funciona para nós nos nossos dias, né? Assim, no meu conceito, pela palavra, ele torna-se pecado no sentido de a pessoa, quando ele adora esse tipo de coisa, ele está colocando algo no seu corpo, e aquilo é um templo do Espírito Santo, né? E a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que não agradam ao Senhor, né? Mas, mais uma vez, eu peço a ajuda aqui dos meus doutores para me ajudar nessa resposta, porque não é tão simples assim. Paz do Senhor, irmãos. Realmente a Bíblia ela não tem muitas referências. Nem tudo nós vamos encontrar na Bíblia. Pode e não pode. Pode fazer tatuagem, pode fumar. A Bíblia não vai estar clara relativamente a isso daí. Certa vez, em relação ao carnaval, a minha filha, a Lorena, ela falou: pai, mas e se eu for pular carnaval? E se eu for vestida de cozinheira, que nem a mãe? Então, na cabeça dela, como criança, na altura, tinha 5 ou 6 anos, estava relacionado à fantasia dela, se era do bem ou se era do mal. Mas o carnaval é a festa da carne. A tatuagem, na nossa cultura, ela traduz o quê? Quem faz tatuagem, normalmente é alguém que quer se mostrar. Você não vai fazer uma tatuagem para que ela fique escondida, né? Eu tinha um diácono na igreja que eu pastorei, não sei quem consagrou ele, mas enfim, ele saía na rua propositalmente com a camiseta cavada para mostrar a baita tatuagem que ele tinha no braço. Então a pessoa ela quer se exibir. Então já constitui-se algo que, será que Deus aprova isso? Você querer o seu exibicionismo? Então é uma questão de nós nos conscientizarmos, o Espírito Santo falar conosco, se isso é certo ou errado. Outro sim, então eu vou fazer uma tatuagem, escrever o nome de uma pessoa, eu vou fazer uma flor, não vou fazer algo feio, algo ruim. A Bíblia diz assim: tudo que nós venhamos a fazer, façamos para a glória de Deus, façamos para adorar a Deus.
O que uma tatuagem ela vai adorar a Deus? O que uma tatuagem ela vai glorificar a Deus? Qual vai ser a mensagem que uma pessoa, quando vê você com uma tatuagem, qual é a mensagem que vai transmitir para esta pessoa? Quem está entendendo? Quer falar, cara? Só uma colocação. Uma vez me perguntaram assim, ó, se eu escrever Jesus, eu te amo, né, na minha pele, me perguntaram isso. Isso é pecado? Eu falei assim, bom, eu não sei se você precisa escrever que você ama Jesus, para você poder de fato amar a Jesus. Se você ama Jesus de verdade, Ele já sabe, e você vai fazer a sua vontade. Mas assim, é aquela palavra, né, o pastor Josimar disse bem, você vai se perguntar, será que isso vai louvar a Deus? Será que isso vai agradar ao Senhor? Será que de repente, por exemplo, fugindo um pouco, esta roupa vai agradar ao Senhor? Então são perguntas que nós fazemos no dia a dia, e as respostas ficam para o Espírito Santo, né? Ele que capacita e que incomoda, quando a gente está tentando tirar assim aquele corpo daquele momento de Deus. Aí Ele vai te capacitar para te responder, né? No meu conceito, eu fico com o sentimento do Espírito Santo. Eu acredito que isso vai incomodar ao Senhor. Se fosse em mim, eu não faria, né? Eu até tive, por exemplo, um exemplo de um amigo. Ele, filho de cristão, serviu ao Senhor, e por um motivo ele saiu da presença de Deus e fez coisas erradas. Dentre as coisas que ele fez errado foi se tatuar, né? E ele já estava curado disso, Jesus já tinha livrado ele, mas notava-se que ele não se sentia bem de falar sobre esse assunto, porque era algo que incomodava ele naquele dia. Então, ele ainda precisava de um conceitozinho, daquilo que tinha ficado para trás, né? Então, no meu conceito, se vai te prejudicar e futuramente você vai se sentir mal, pense antes. Deixe Deus falar com você e ore ao Senhor. Amém? Amém. Muito boa explicação. Próxima pergunta. Por que o sexo antes do casamento é considerado pecado? E se eu tiver certeza que a pessoa com quem eu namoro é realmente com quem eu quero passar o resto da minha vida? Bom, essa pergunta também... Ah, meu Deus. Ih, pessoal, é pro Jorge de novo. Vou fazer o seguinte, a próxima que cair para mim, eu vou esperar vir a outra, aí para esperar a minha vir novamente, porque senão eu vou ficar depois no final só aqui parado ouvindo. A gente passa para a quarta, então, e volta para a terceira de novo daqui a pouco, beleza? Vamos para a quarta. Por que algumas religiões entendem que é pecado trabalhar ou ter outras atividades no sábado? Esta é pro Cacá. Não, é para mim. Essa é para o Josimar? É para o pastor Josimar. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, galera. Está todo mundo dormindo aí? Será que ouviram as respostas? Amém. Eu vou passar essa resposta para o pastor Josimar Magalhães. Batata quente. Grande amigo. Mas vamos lá. Ainda bem que o pastor Robson está aqui hoje, né? Mas nós já tínhamos combinado o seguinte, eu tinha falado com o Marcelo. Que eu falava, Marcelo, aquela que nós não soubermos, nós pedimos para eles marcar uma entrevista com o pastor Robson. Então, mas como ele veio, facilitou a vida de vocês. Queridos, a Bíblia diz assim, em Êxodo 20, versículo 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Muitas religiões, elas têm, ou propriamente uma mais forte, tem guardado este mandamento, de guardar o sábado. Este mandamento, ele faz parte das leis, a qual Deus constituiu para o seu povo. As leis, elas foram constituídas até Jesus Cristo. Jesus, ele não veio revogar a lei como ele próprio falou, mas ele veio fazer ela ser
cumprida. Na passagem de João 5,16 diz assim: por isso os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Jesus, será que ele não era um cumpridor da lei? Ou será que ele se esqueceu que não poderia se trabalhar ao sábado? Os judeus, estas pessoas aqui que cumpriam religiosamente o dia de sábado, condenaram ele porque ele fazia algo no dia de sábado. E Jesus Cristo, ele quebra esse tabu em relação ao sábado. Então, se Jesus quebrou este tabu, por que nós vamos continuar fazendo isso daí? Tem outra passagem bíblica, em Efésios 2,14, seria bom vocês anotarem, para que depois vocês pudessem estudar, tá? João 5,16, Efésios 2,14. Diz assim, Efésios 2,14: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contido em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, assim fazendo a paz. Outro versículo você deve anotar aí, Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então, todas essas leis, elas deveriam ser guardadas até Jesus Cristo. Jesus Cristo, a lei se cumpre em Jesus Cristo. É contraditório quando nós guardamos algumas coisas da lei e outras coisas não. Então nós guardamos o dia de sábado, então nós não temos mais que sacrificar animais, porque assim nós acreditamos. Mas por outro lado, nós guardamos o sábado. Então, não é um pouco contraditório isso, queridos? Então, essas religiões, elas se contradizem. Ou elas guardam totalmente a lei, a qual foi instituída para Moisés, ou não. Então, isso daí acaba sendo o que a Bíblia diz de preceitos humanos. Se tiver algum colega que queira ratificar, pastor. O princípio do sabá, a intenção de Deus é que você tenha um dia em 7 para você se dedicar a Deus. Você dá um tempo de qualidade para Deus, um tempo de qualidade para a família. Então esse é o princípio da lei. A lei do Senhor, ela pode ser dividida nos aspectos cerimoniais dela e nos aspectos espirituais, vamos dizer assim. O cerimonial é essa que o pastor Magalhães falou, do sacrifício de animais, circuncisão, guardar a lua, guardar os meses, também alguns preceitos do Talmud judaico, que eram mais ou menos 600 e poucas regras. Aquelas regras, elas não têm mais sentido de ser, mas o princípio da lei continua valendo. Ou seja, você não pode tomar o nome de Deus em vão, você não pode fazer imagem de escultura, você não pode cobiçar o que é do próximo, você não pode adulterar aquele que é casado, você não pode blasfemar contra o Senhor, dar falso testemunho, e você tem que dar um tempo de qualidade para você mesmo, para a sua família e para Deus. A questão é que a igreja cristã, a partir já do 1º século, ela mudou o dia de adoração. O povo de Deus, a igreja de Jesus, quando ela foi inaugurada no dia do Pentecoste,
quando veio o derramamento do Espírito Santo, era um domingo. Jesus ressuscitou também num domingo. Quando Paulo mandou fazer as ofertas para os pobres, ele falou para fazer no domingo. Por quê? Que era o dia que dava mais frequência, que eles já tinham, já naquela época, feito essa transmutação. Porque Jesus ele deixou muito claro que o Evangelho não seria uma facção do judaísmo. Então, também nesse aspecto. É pecado, você não dá tempo de qualidade para Deus, e quase todos nós estamos nesse pecado, como é pecado, por exemplo, você que tem gastrite, comer pimenta todo dia. Que seu corpo não é seu, é templo do Espírito. Então, o objetivo de Deus é que você descanse, é que você viva mais, que você viva bem, que você curta a vida. O Deus da Bíblia é um Deus que quer que você curta a vida. É por isso que ele diz que um dia em 7 você tem que descansar. Você não pode fazer nada. A gente não pratica isso a ferro e fogo, mas deveria. Então, a questão é que nós não idolatramos o sábado. Nós usamos o domingo. Agora, vai um alerta aí para nós. Se o nosso tempo para Deus, para a nossa família, para nós mesmos, não está sendo um tempo de qualidade, é pecado também. Então, não é uma questão de divinizar um dia da semana. Mesmo porque ninguém garante que hoje é domingo. Tem um erro no nosso calendário de 5 anos. Se errar em 5 anos, não vai errar dia de semana? Então, por isso que você não adianta você querer divinizar um dia da semana. O que você tem que seguir é o princípio. E hoje, nos tempos modernos, uma cidade como Maringá, tem pessoa que folga na quarta. E daí, como é que vai fazer? Os militares, o pessoal da saúde, eles não têm, nem sempre eles estão sábado sem trabalhar. Tá bom? Muito obrigada. Agora sim, voltando à pergunta do Jorge. Por que o sexo antes do casamento é considerado pecado? E se eu tiver certeza que a pessoa com quem eu namoro é realmente com quem eu quero passar o resto da minha vida? Amém, hein? Eu estou sendo sorteado por enquanto, depois vai sobrar para os meus companheiros aqui, mas tudo bem. Olha, eu vou, em vez de o pastor Josimar, vou ler também aqui a palavra na primeira, para dar uma resposta aqui. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, diz assim, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Aí vem depois, o marido paga a mulher e a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, assim, é algo que dentro da palavra fica bem claro, Existe aqui, por exemplo, em Atos, no capítulo de número 5, versículo, me esqueci o versículo, que diz, para que nós podemos nos abster das relações sexuais ilícitas. Ou seja, o que é ilícito? É aquilo que de repente não está bem coerente com o que deveria ser correto. Ainda que você fale assim, essa daqui é a minha mulher, é ela que será a minha mulher. Dentro da palavra, a palavra do Senhor, que a gente tanto tenta lutar para poder servir ao Senhor e vencer as tentações do inimigo para servir ao Senhor pela palavra, Então, assim, diz para nós que isto é ilícito. Mesmo se você tem certeza, olha, aquela é a minha esposa, com certeza é ela, eu não vou querer, até que se prove o contrário. Você, o pastor, diga assim, está consumado, Vou usar a palavra de Jesus através do servo de Deus quando ele está ali. Eu os considero casados, Até aquele último momento ali assim, você tem que lutar ao Senhor contra a sua própria carne, para ser fiel a Deus e se guardar íntegro para o seu marido, íntegro para a sua esposa, e assim vocês dois terem uma vida santa, sem que Satanás fique de repente tentando incitar depois em você acusações. Aí você se sentirá mal, se sentirá triste por causa disso. Então a resposta no meu conceito pela palavra é que você deve esperar esse momento, amém? Aí eu abro aqui o precedente para os meus amigos novamente, Se quiser falar, por favor.
falar algo aqui. Na verdade, o sexo, a pergunta é sexo antes do casamento. Na verdade, o sexo, ele não é simplesmente um relacionamento entre homem e mulher. O sexo, ele foi constituído por Deus para se tornar uma aliança. Quando há o casamento, e o casamento ele é dado através da bênção de Deus, que ela é ministrada pelo sacerdote, aí há relação sexual, e na relação sexual, na primeira relação da mulher, até o rompimento lá, você que é médico, me ajuda aí. O ímen, certo? E há derramamento de sangue, constituindo o quê? Uma aliança. Então essa aliança é algo que ela tem um início, mas ela não tem um fim. Então o início dessa aliança deve ser correto. Então você não vai começar uma aliança pela metade, não existe uma aliança que começa pela metade. Então, é mais ou menos isso. Entendeu, né, Felipe? Vixe. Tô brincando. Próxima pergunta e a última desse primeiro bloco. Deixa eu dar um pitaquinho Ô, pastor, aí. por gentileza. A pergunta ela é bem romântica, né? Como é que é? Repete. Por que o sexo antes do casamento é considerado pecado? E mesmo tendo certeza da pessoa que eu namoro, porque que eu quero passar pro resto da vida, continua sendo pecado. Então, você que é advogada, né? Tutela antecipada, né? Ele está falando aí. A pergunta é construída de um jeito como se a certeza imunizasse ou liberasse o mandamento bíblico, anulasse o mandamento bíblico. Essa pergunta é tipicamente uma pergunta pós-moderna. Por quê? Porque nós queremos adequar as nossas necessidades, o nosso mundo, o conceito que a gente tem das coisas, à nossa realidade. E a Bíblia não vai mudar. Então, quando a Bíblia diz que a fornicação é pecado, ela é. Então, vamos falar na palavra, né? A fornicação ela é tão grave aos olhos de Deus que ela dá legitimidade para o adultério, quando ela é praticada com uma pessoa casada. Um solteiro fornica com um casado, e isso dá meios de anular o casamento, legitimar o divórcio da parte ofendida. Isso está lá em Mateus 19:19. Os apóstolos, eles proibiram o sexo antes do casamento. Atos 21:25 diz assim: mas a respeito dos que creram dentre os gentios, já escrevemos ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Paulo repreendeu um caso de fornicação que não foi tratado na igreja de Corinto, e Paulo ele ficou indignado. Paulo escreveu uma carta aos Coríntios que se perdeu, a gente não sabe como. Depois ele teve que escrever outra carta, dizendo: vocês não trataram esse caso na igreja. Era um caso muito sério, porque além de fornicação, era um caso de incesto. Está lá no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, versículo 1. Depois, em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, de novo, ele vai falar que é preciso que as pessoas que pecaram com esse tipo de pecado se arrependam da impureza, fornicação, dissolução que cometeram. Depois, em Efésios, capítulo 5, versículo 3, o apóstolo diz assim: quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém aos santos. O apóstolo Judas, no versículo 7 da sua carta, ele diz assim: assim como Sodoma e Gomorra
E as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ida após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então a Bíblia deixa muito claro, e existem outros versículos em Apocalipse dizendo que os fornicadores ficarão de fora. Até a palavra parece que é feia, né? A palavra fornicação, que palavra é essa? Ela vem da palavra fornix, fornice, do latim. Então, nas casas do Império Romano, todas elas haviam um arco. Aquele arco representava que existia ali um homem, que aquele homem, ele tinha o pater potestas, o direito de pai daquele lar. As prostitutas, esse arco, lá no lugar que elas praticavam a prostituição, e normalmente em cima do arco da prostituta havia o desenho com a especialidade do pecado dela. Aquele arco, onde as prostitutas ficavam, chamava fornix. A partir dessa palavra é que veio a ideia da fornicação. Então, historicamente, o conceito de fornicação, que é o sexo antes do casamento e fora do casamento, entre solteiros, ou entre um solteiro e um casado, da parte do solteiro, ele é historicamente visto como algo fora de um padrão. Obviamente, hoje nós estamos num mundo altamente liberal, que os valores da palavra de Deus eles estão cada vez mais escanteados. Então, nós vemos que esses valores estão cada vez mais corrompidos. Mas você que é um jovem cristão, eu que sou um pastor evangélico, nós que estamos aqui, os irmãos que estão presentes, nós não podemos imaginar que a Bíblia deixou de ser a nossa regra de fé e conduta, que a Bíblia Sagrada, ela deixou de ter os absolutos. Então, qual que é o problema hoje do mundo? O mundo não crê mais em absolutos. Se eu estivesse aqui num auditório de uma universidade, levantaria uma professora, doutora, mestre, ou especialista, ou graduado, ia dizer, só que essa verdade, pastor Robson, é a verdade sua. Essa verdade é para você, não é para nós. Essa verdade não é para mim. Então, o que está acontecendo hoje na pós-modernidade? A verdade, ela é individualizada. Não existe mais para as pessoas uma verdade única e absoluta. Aí as pessoas perdem o referencial, perdem o chão, não sabem mais em quem se espelhar, não tem mais referencial de vida, por isso tem tanta gente em depressão. Um dos motivos. Por isso tem tantos jovens se suicidando, porque não tem-se mais absolutos. Né? Se eu falar que esse banco é madeira, isso é um absoluto. Mas nos conceitos subjetivos, desde a teoria da relatividade, esses conceitos eles vão se laceando, e não existe uma verdade absoluta. Então, isso, por exemplo, no Código Penal brasileiro, até 20 anos atrás, o adultério era crime. Adultério era crime. Com o desuso da lei e com a banalização da traição conjugal, deixou de ser crime. Agora eu pergunto a vocês, o adultério, que é trair os casados que deixam o pacto de fidelidade e fazem sexo com outra pessoa. Na Bíblia, o adultério deixou de ser pecado? Então, não é porque o mundo está dizendo que não é mais crime, que eu vou pegar agora a Bíblia e vou riscar todos os versículos que falam de adultério. Agora, vamos analisar. Uma pessoa que faz o desejo de Deus, é isso que o pastor Magalhães falou, que haja um pacto, uma aliança. Os homens, quando eles fazem os seus contratos no mundo,
pode ter o distrato, tem cláusula penal, porque alguém pode não obedecer o contrato. Nós estamos sujeitos, às vezes, a não conseguir cumprir algum contrato que a gente faça. Só que aliança, pacto na Bíblia e aliança não tem esse negócio. Quando Deus faz uma aliança com o homem, é sempre o homem que quebra. Deus nunca quebra. Então, o plano ideal de Deus é que o pacto não seja quebrado, e esse pacto ele tem que ser legitimado, primeiro por Deus. Segundo, ele é legitimado pela sociedade. E como é que a gente legitima a união de um homem com uma mulher na sociedade? Aí lá no mundo aceita-se a união civil estável e o casamento civil. Na igreja, nós não aceitamos a união estável. Nós aceitamos o casamento. Por quê? A gente entende que o compromisso é que gera amor. Nós nos comprometemos. Você se compromete com a pessoa com quem você começou a amar. Você vai se comprometer. Então, esse compromisso vai gerar amor. Esse amor vai se configurar numa relação sexual. É isso que quer dizer, e apegar-se à sua mulher e serão ambos a mesma carne. Ambos a mesma carne é sexo. Isso vai acontecer no casamento. Então, por exemplo, se o jovem fez o sexo antes do casamento, ele queimou etapas. Ele queimou etapas. Se ele tem uma formação cristã, ele vai se comportar de um jeito. Se ele não tem a formação cristã, ele vai se comportar de outro. Se ele tem a formação cristã, esse sexo ele vai ser com culpa, não vai ser um negócio legal. Tem mulheres que têm problema em ter orgasmo em função de culpa na vida antes do casamento. Tem rapazes que têm problema de ejaculação precoce. Tem uma série de fatores. Se Deus disse que não é bom, não adianta teimar com Deus, Ele sabe o que Ele faz. Então você vê algumas prescrições do Antigo Testamento, alguém poderia achar estranho. Por exemplo, está lá uma prescrição que o sacerdote não poderia comer a carne, comer a gordura no sacrifício. Ele podia comer uns pedaços da carne, determinado sacrifício, mas a gordura ele está proibido de comer. Hoje nós sabemos. Por que Deus falou isso há 4.000 anos atrás? Porque a gordura vai encher de colesterol a veia e vai dar infarto no sacerdote. É uma coisa muito prática. Então Deus, Ele deu aquela prescrição porque tinha um motivo. Tem coisas que Deus manda fazer na Bíblia que eu não entendo hoje. Um dia eu vou entender. Então Deus diz que não é bom. Não é bom. Como descobrir agora que o 8º dia de vida do ser humano é o dia que a coagulação dele está mais alta em toda a história da existência dele. Por que Deus mandou fazer no 8º dia a circuncisão? Exatamente por causa disso. Por que naquelas regras lá mandava, quando fosse fazer a cisterna, fechar, não deixar entrar luz? Hoje você sabe que é porque as bactérias, os fungos se proliferam com a entrada de luz da água. Aí comunidades inteiras dos judeus da Idade Média se preservavam nas pestes, como aconteceu em Viena, como aconteceu naquela cidade da Itália, que agora me falha o nome, Veneza, que morreram 3.000 pessoas de peste e os judeus não morriam, porque a água deles, a cisterna deles era feita diferente, porque Deus tinha falado para fazer, eles não entendiam. Mas por que tanta regra para fazer uma cisterna? Então Deus, Ele fala para vocês, esperem, vale a pena esperar. O que Deus quer é que não é que você faça test drive. O que Deus quer é que você conheça um rapaz, você conheça uma moça, e vocês aprendam a fazer sexo juntos. E vocês cresçam, vocês se conheçam. Isso é uma coisa maravilhosa que
Deus, ele tem motivos. Se a gente tivesse tempo aqui, eu podia pegar ímpios que falam coisas, eles não admitem tudo, mas você pegar Flávio Gicovati, alguns conselhos dele, aquela Saião, que é uma liberal, você vai ver que em suma, esses conselhos têm a ver que não é bom fazer o sexo sem antes ter um compromisso diante da família, diante da sociedade e para nós, também diante de Deus. Os filmes de Hollywood que estão explorando essa ideia desse pessoal que banalizou o sexo e é infeliz hoje, e os filmes mostram isso. A pessoa conhece uma pessoa que agora vai dar certo, leva a pau. Agora vai dar certo, leva a pau. Aí você tem uma cena lá, o cara está lá na festinha, aí no mesmo dia está na cama. Aí leva a pau. Aí arruma outra pessoa, leva a pau, leva a pau. Hollywood está explorando isso nos dramas românticos deles. Eles não falam o outro lado da moeda, mas alguns filmes estão mostrando isso. Então não vale a pena, gente. Não vale a pena esperar. Amém? Amém? Desculpa, eu tomei muito tempo, mas essa tinha que falar mais. Amém. Agora vamos no intervalo. Adorar a Deus com Adorarte. Amém. Alô, som. Eu quero agora que você pare aí no seu cantinho, esquece um pouquinho quem está do seu lado e reflita na simplicidade de Deus, no teu amor por você. Que agora você venha tirar tudo que está em você, se tem alguma coisa atrapalhando, mas que você possa adorar, cantar, entregar tudo para Ele. Guitarra 2. Alô. Simplicidade eu venho para te adorar em espírito e em verdade, só a ti. Senhor, tira tudo em mim, quero que esteja aqui. Voltando eu estou ao primeiro amor, só você. A razão do cantar e do meu louvar, meu coração diz como eu te amo. Pra sempre cantarei só a ti, meu rei. Meu coração diz como eu te amo. Quebrantado venho a ti para te adorar em espírito
verdade, só a ti. Dá-me um novo coração que me leve para ti. Voltando estou ao primeiro amor, só você. A razão do cantar e do meu louvar, meu coração diz como eu te amo. Pra sempre cantarei só a ti, meu rei. Meu coração diz como eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Meu primeiro amor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Meu primeiro amor. A razão do cantar e do meu louvar, meu coração diz como eu te amo. Pra sempre cantarei só a ti, meu bem. Meu coração diz como eu te amo. Amém. Vamos voltar então para o segundo bloco. É a seguinte pergunta: se Deus nos ama tanto e quer que estejamos com Ele, por que Ele colocaria nossas almas em risco ao deixar a difusão de Sua palavra a cargo de seres humanos falíveis, mentirosos e pecadores? Será que um professor deixaria um dos alunos assumir seu lugar se isso pusesse em risco o futuro da classe? A pergunta é para o pastor Josimar. Glória a Deus. O que vocês acham? Amados, Deuteronômio 30:19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Realmente Deus, Ele é bom. Você concorda? Amém? Realmente Deus, Ele nos ama. E nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. E esta imagem e semelhança quer dizer que nós temos o livre-arbítrio, quer dizer, podemos fazer as nossas escolhas. Eu tenho uma filha, duas na verdade, duas filhas. Eu quero o bem delas, eu amo elas, mas também, eu como pai, eu desejo que elas façam as escolhas delas. Eu quero que elas acertem, primeiro princípio. Só que em segundo lugar, eu quero que elas acertem elas próprias escolhendo. Eu não quero precisar tomar as decisões por elas. Isso é o gratificante. E para isso o que eu faço? Eu oriento elas,
eu ensino elas. Então é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele nos orienta, Ele nos ensina através da palavra, e nós vamos ter que fazer as nossas escolhas. Nós vamos ter que tomar as nossas decisões. Amém? Tem alguém que quer falar algo aí? Seria muito... Deus nos tornaria robôs. Se vocês já perceberam como cresce uma criança que ela é super protegida? E essa super proteção, ela vem muitas das vezes porque o pai não quer que a criança erre, não quer que ela falhe, não quer que ela caia, não quer que ela se suje. Não é verdade? Quando na verdade os pais, eles devem orientar, eles devem ensinar, e os filhos, eles vão tomar as decisões, vão errar, é verdade. Só que se eles observarem, como Deus fala para nós, se nós observarmos, se ouvirmos a voz dele, se tivermos o cuidado de fazer conforme ele nos pede para fazer, nós não vamos errar. Aqui até fala, um professor colocar, dar à disposição dos alunos a sua classe. Mas qualquer professor em sã consciência, se ele chegar a esse ponto de colocar um aluno na incumbência da classe, ele vai ter confiança que esse aluno conseguiu aprender e vai fazer da maneira correta. Então, Deus tem confiança em nós. Deus confia em nós. Deus, Ele sabe que você pode acertar. Deus, Ele vai continuar sempre confiando em você. Mesmo quando eu e você nós erramos, aí Deus ainda nos dá outra chance para nós podermos acertar. Ok, próxima pergunta então. O cristão pode frequentar locais como bares e baladas? Como podemos viver como Jesus e influenciar pecadores sem sentar na roda dos escarnecedores? KK. Por que será que essa veio para mim? Será que eu posso frequentar bares e baladas, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, nos ensina que devemos nos afastar do mal, da aparência do mal. Tudo aquilo que cheira mal, que nos lembra o mal, nós devemos nos afastar. Salmo 1, versos 1 e 2, diz que é bem-aventurado o varão, ou o moço, ou o menino, ou a menina, que não anda nos conselhos dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Será que esse ambiente de barzinhos e baladas não seria um lugar de rodas de escarnecedores? O que esse povo estão fazendo lá? Adorando a Deus? Né? Dá para a gente refletir. Será que eles estão, de alguma forma, desonrando o nome de Cristo? Já que Cristo nos disse que devemos conservar o nosso corpo para Ele, como templo do Espírito Santo? Mateus capítulo 5, versículo 8 diz que nós devemos ter um coração puro, um coração livre, e frequentando esses lugares teremos um coração puro, uma mente sã. Quando Paulo escreveu aos Filipenses também no capítulo 4, ele diz que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, nisso nós devemos pensar. Será que esses ambientes nós encontramos tudo que é agradável lá? Tudo que é bom, tudo que é perfeito aos olhos de Deus? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, um texto muito usado nessa situação, né? Paulo disse assim: todas as coisas eu posso fazer, todas as coisas me são lícitas, até porque Jesus nos chamou para a liberdade. Então talvez a pergunta não deveria ser, por que eu não posso? Deveria ser, porque eu não devo. Porque eu posso fazer tudo. Escravo eu era antes de Jesus me resgatar. Eu fazia algo e ficava com aquilo me martelando, com a consciência pesada, com a culpa do pecado. Quando Jesus me chama e me resgata e lava-me do mal, eu tenho uma vida de liberdade. Eu posso fazer tudo.
Mas Paulo nos alerta ali, ó, eu posso fazer tudo, mas nem todas as coisas que eu posso fazer, me convém que eu faça. Então eu posso ir no barzinho, eu posso ir numa balada. Eu sou livre, Jesus me chamou para a liberdade, eu não sou escravo de ninguém. Meu pastor me proíbe de ir, o meu líder não me proíbe de ir nesses lugares. Eu posso fazer. Só que isso vai adorar a Deus com esse ato, com essa minha atitude, vai engrandecer o nome de Deus, vai me edificar? Não é? Então é essa questão que nós devemos levar em consideração. Um dia, eu estava falando de Jesus para um amigo, ele falou assim, eu não vou na igreja de crente, sabe por quê? Eu não sei. Aí ele falou assim, porque a primeira coisa que o pastor vai me proibir é de tomar minha cervejinha. Foi engano seu, o pastor não vai te proibir de nada. Eu falei assim, ó, eu estou longe da minha igreja, longe do meu pastor, nós vamos almoçar agora. Se eu quiser tomar uma cerveja ali, eu posso tomar, meu pastor está vendo? Não está vendo. Minha família, ninguém está vendo, o pessoal do restaurante, ninguém me conhece, eu estou em outra cidade. Mas não me convém fazer isso. E eu vou fazer isso numa liberdade que Cristo me libertou. Você acabou de me falar que se você não tomar sua cervejinha na sexta-feira à tarde, você passa o final de semana louco. Você quebra tudo se te tirar a cervejinha. Isso não é liberdade. E o Evangelho nos propõe uma liberdade. Então eu não faço isso e não sinto falta disso, numa liberdade que Cristo me libertou. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, também diz que nós devemos nos afastar dos impuros. Nós devemos nos afastar de tudo aquilo que tira a nossa pureza espiritual com Cristo. Né? Então, definindo bem essa pergunta, eu penso que nós podemos sim ir nos bares, nós podemos ir em baladas, mas nós devemos saber qual é a nossa intenção naquele lugar. Por que eu estou indo nesse lugar? Eu preciso encontrar com alguém que eu preciso evangelizar, que só encontro naquele lugar, eu vou. Eu preciso evangelizar aquela pessoa, falar de Jesus para ele, mas ele não dá abertura e tal, e eu preciso de alguma brecha, e o Espírito Santo me orienta, que eu fazendo isso, eu vou estar evangelizando ele, eu vou para esse objetivo. Né? Outra pergunta é o único lugar no momento em que eu posso fazer uma refeição, ou que eu preciso comer alguma coisa. Eu chego numa cidade tarde, por exemplo, preciso ir para o hotel, no hotel não tem restaurante, eu preciso comer alguma coisa antes de dormir, e o único lugar que eu vou encontrar aberto na madrugada vai ser um barzinho, ou vai ser uma balada lá que eu posso ir lá comer um petisco, comer uma porção e tal. É a única solução que eu tenho, eu posso ir, não vou me purificar com aquilo, não vou, ou melhor dizendo, não vou me contaminar com aquilo, porque foi por uma necessidade óbvia, né? Algum pecado vai ser gerado se eu for nesse lugar, nesse momento? Se for gerar algum pecado, eu não devo ir. Né? Outra coisa que devo levar em consideração, eu estou gostando daquele lugar? Aquilo está chamando minha atenção? Aí eu devo tomar alguns cuidados, porque se o mundo está chamando a minha atenção com as atrações deles, eu corro um sério risco de perder a minha salvação. Aí sim é um grande pecado eu frequentar esses lugares, porque estou deixando de ter alegria, satisfação em estar onde Deus está, onde Deus habita, onde o Espírito Santo se comunica comigo, onde eu falo com Deus e Deus me ouve. E está me chamando a atenção esses lugares que provavelmente Deus não se agrada que eu vá. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Beleza. A próxima pergunta e última desse bloco. Se Deus realmente valorizasse a sinceridade, não haveria tanto fingimento nos que dizem adorá-lo. Você não acha que a hipocrisia cristã é um fator que distorce a perspectiva das pessoas em relação ao cristão e a Deus? Além do mais, muitas pessoas se afastam da igreja e de Deus devido a essa imagem negativa que muitos cristãos passam. Kaká. Primeiro, Deus valoriza a sinceridade, sim. Né? No começo dessa pergunta diz assim, se Deus valorizasse a sinceridade, não existiria tanta gente falsa, né? Tanta gente hipócrita.
A atitude da pessoa não tira os atributos de Deus. Deus é santo, é perfeito e é justo. Não importa o que você faça, Deus continuará sendo justo. Deus continuará sendo justo. Então, se a pessoa não é sincera, se ela não é honesta, primeiro não é por causa de Deus, é por causa dela. E Deus, ele vai exigir de você a sinceridade, sim. Deus não vai exigir que você seja perfeito, porque perfeito é Ele, Cristo, e a Bíblia diz que nós alcançaremos a estatura de varão perfeito quando chegarmos ao céu. Então, Deus não vai exigir que você seja perfeito, mas Ele vai exigir que você seja sincero. E essa atitude vai fazer com que as pessoas se afastem de Deus, sim, porque a proposta do Evangelho é que nós nos parecemos com Cristo, é que a face de Cristo resplandeça em nós, e agindo dessa forma, nós não estaremos refletindo a imagem de Cristo em nós, então as pessoas serão escandalizadas por isso. E vai afastar as pessoas de Cristo, vai afastar as pessoas da igreja. Mas observe que elas vão se afastar da igreja, elas vão se afastar do Evangelho, não por causa de Deus, mas por causa da atitude e falta de sinceridade de alguém. Então Deus é justo, Deus é perfeito, nada que eu faça vai tirar a santidade de Deus. Se Deus vai exigir de nós a sinceridade, sim, não que sejamos perfeitos, porque somos falhos, mas a sinceridade, sim. Deus exige que você chegue a Ele com sinceridade de coração, confesse os seus erros, confesse os seus pecados, coloque para Ele as suas fraquezas, as suas dificuldades, com sinceridade de coração, sem hipocrisia. Às vezes a gente pode pensar assim, mas será que existe alguém que ainda ora com hipocrisia? Por incrível que pareça, existe sim. As pessoas não têm coragem de apresentar a Deus as suas fragilidades, a sua incredulidade, para que Deus trate com elas. E ela vai orar, ela ora se engrandecendo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. Me abençoa, Deus, porque eu fiz isso. Me ajuda hoje, porque eu abençoei tal pessoa. Né? Não deixe que eu perca meu emprego, porque eu sou um dizimista. Então, ele nunca diz, Jesus, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Eu sou falho. Eu preciso da tua misericórdia. Isso é sinceridade de coração. É se colocar no seu lugar. Amém? Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não? Então, encerrando esse bloco, o Joshua com a oportunidade. Desaprendi a ouvir o som da tua boca e tendo que segurar no que eu fiz. Me revirei no passado, não sei cantar. Vem me ensinar agora, eu não sei calar. Deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, no pavor, a insustentável fraqueza. Não se ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estragar. O medo e mais nada. Ouço a voz do
ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente, valente. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente, valente. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente. Glória a Deus, aleluias. Pessoal, para encerrar, nos últimos minutos que a gente tem aqui, a gente selecionou 4 perguntas que vocês fizeram. Tivemos muitas perguntas, então não vai dar tempo da gente fazer tudo hoje. E o que a gente vai fazer? Marcamos um próximo, Cades Responde, amém? Amém? Não, mais forte, amém? Amém? Isso aí. Então, vou fazer a primeira pergunta para o pastor Robson. Tem umas que vêm até com nome, mas essas aqui não. Robson, pastor Robson Brito. Seu criado para serviços leves. Pesado é eles. Por que algumas igrejas usam véu? É correto? É uma questão cultural, né, da igreja de Corinto. As mulheres em Corinto, então, o grego, ele tinha 3 tipos de mulher. Uma mulher que era mulher legítima, que o cara casava, para ele gerar filhos, manter o sobrenome, herança e tal. Aí tinha a mulher concubina, que era que ele dava escapada de vez em quando, que a Bíblia condena, tá? E havia a prostituta grega. Além da prostituta normal, tanto na Grécia como na Roma, existia o culto a uma divindade chamada Afrodite, a divindade feminina, e a divindade masculina, os romanos chamavam de Dionísio, e os latinos e os gregos chamavam de Baco. Aí vem o termo bacanal, vem do deus Baco. Então, nesses cultos dessas divindades, principalmente em Corinto, que era uma cidade cosmopolita, ou seja, tinha muitos estrangeiros lá, e em Corinto havia um templo da adoração da deusa Afrodite, que esse templo, ele tinha 1000 prostitutas cultuais. Era uma coisa satânica mesmo, uma coisa diabólica. Então, a ideia que a gente percebe no texto de Paulo aos Coríntios, de onde vem a ideia do véu, é que algumas irmãs eram nova convertidas, saíram daquele culto. E lá nesse culto pagão, as mulheres, elas depilavam todo o corpo e a cabeça, toda depilada. Então, quando elas andavam na rua, os homens viam que elas não tinham o cabelo na cabeça, então se dava o direito de falar gracinha, mexer com elas, porque eram mulheres indignas, mulheres com a moral duvidosa, mulheres que eram usadas no culto da prostituição cultural. Então, quando elas se converteram à fé cristã, elas começaram a se adaptar no discipulado a novo estilo de vida, a novo padrão de vida. E aí era costume que nas cerimônias religiosas a mulher pusesse véu. Então, quando Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, ele não imaginou que essa carta ia atravessar os séculos e chegar até nós. Então, há alguns preceitos que os apóstolos escreveram, que pelo próprio contexto a gente vê que ele tem uma dimensão maior.
quando vai falar da salvação, quando vai falar da vida. Agora, tem coisas que ele tem em vista o costume local para não dar escândalo, entendeu? Então, por exemplo, quando ele diz que é digno que a mulher use o véu, ele está dizendo, essas irmãs que vieram aí dessa vida, então, por favor, não escandalize a igreja, usem véu. Não andem na rua também sem o véu, porque até o cabelo de vocês crescer. Depois o cabelo de vocês crescer, não precisa usar mais o véu. Mas enquanto vocês não têm cabelo, usa o véu, para não dar escândalo, para alguém achar que está fazendo culto a Afrodite na igreja, para ninguém mexer com vocês. Entendeu? Aí, no mesmo texto, eu não vou ler aqui por causa do tempo, ele diz que o cabelo foi dado em lugar de véu. Ora, se o cabelo foi dado em lugar de véu, a mulher não precisa usar o véu. Você está entendendo? E qual é o espírito desse mandamento de Paulo? Primeiro, esse primeiro, da distinção da mulher honesta, da mulher dissoluta. Segundo, quando Deus, ele diz na Bíblia que o homem tem que andar com roupa de homem, a mulher com roupa de mulher, e Paulo diz que a mulher deve ter o cabelo crescido, e depois ele diz que o cabelo foi dado no lugar do véu, quer dizer, um substitui o outro. O que Deus quer é que haja distinção. Então, quando você olha uma mulher, um homem por trás, assim, eles caminhando, você vê uma mulher de cabelo crescido, o que Deus quer simplesmente é que seja distinguido um homem de uma mulher, porque Ele fez homem e mulher diferente, com muitas diferenças, tanto física, como emocional, como jeito de ser, muita coisa, a mulher é diferente do homem. Não dá tempo de eu falar aqui, mas podia até descrever. Muita coisa diferente. Então, é isso que Deus quer. Tanto é que, onde se produz a moda no mundo hoje? O maior lugar de produção de moda hoje é Milão, Itália. Quem é que mais desenha moda no mundo hoje? Homossexuais. Se vocês pegarem os modelos, vocês vão ver que uma das estratégias do diabo é não distinguir, por exemplo, a cintura de mulher de homem, estilo macacão. Você olha, você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Por quê? Subliminarmente, a mensagem que Satanás está passando é que não tem diferença de homem e de mulher. Ou seja, você pode fazer sexo tanto homem como mulher. Essa é a estratégia. Voltando à questão do véu, isso tem que se levar em consideração. Aí algumas igrejas, elas leem o texto, e aí a gente chama isso aí de uma interpretação versiculista da Bíblia. Pega um versículo isolado, pega aquele versículo e faz dele um cavalo de guerra. Ele esquece que Paulo está falando que o cabelo foi dado no lugar de véu, fala lá que é para a mulher da véu, não considera o conceito cultural, geográfico, histórico. Então, se você chega para uma dessa denominação, que aqui em Maringá tem vários templos deles aqui, se você vai conversar num nível desse, ele vai te conjurar, porque ele não aceita estudo. Não, é só o que está na Bíblia. Então, tudo bem, não tem discussão. Uma pessoa dessa não dá para você discutir. Então, culturalmente, eles aderiram isso nos seus costumes, vincularam isso à salvação, colocaram um peso em cima das mulheres, e as mulheres têm que usar véu. Aí você vai falar assim, mas é só nessas igrejas, pastor? Não. A Assembleia de Deus da Itália, por exemplo, as mais tradicionais, como a primeira igreja Assembleia de Deus de Roma, você vai lá, você vai ver que as mulheres todas usam véu. Na Albânia, usa véu. Na Romênia, obrigado. Na Romênia, a Assembleia de Deus, as mulheres também usam véu. É uma questão cultural do lugar. O catolicismo antigamente usava véu, é uma série de fatores. Então, a Assembleia de Deus do Brasil, graças a Deus, não aderiu a isso daí. Né? Não aderiu isso, não temos isso. Agora, o que nós orientamos é que a mulher deve ter o cabelo crescido. A Bíblia não fala que não tem que cortar. Ela deve ter o cabelo crescido. E qual é o objetivo de Deus? Distinguir homem e mulher. Agora, uma mulher com 45 anos é uma coisa.
Uma mulher com 15 anos é outra. Você exigir que uma mulher que tenha 45 anos, 50 anos, ela permaneça com o mesmo comprimento de cabelo quando ela tinha seus 15 anos, é uma coisa até desumana, né? É complicado. Não é verdade? Amém, irmãos? Amém, irmãs? É isso. O que eu acho interessante aí é o seguinte, a gente falou aqui do sábado, né? E agora estamos falando do véu. Você definir um dia para você adorar a Deus, ou consagrar aquele dia para o Senhor, não existe nada de errado nisso. Pelo contrário, é até louvável. Que bom se todos os evangélicos, né, definissem um dia para ele adorar a Deus, para ele tirar aquele dia para se consagrar a Deus. O problema que eu vejo aí é você vincular a salvação a esses costumes. Isso que é o problema maior. No caso do véu, essas denominações que dizem que precisa orar só com o véu na cabeça, elas ensinam também que se você orar com a cabeça descoberta ou sem o véu, a sua oração não vai ser atendida, não vai ser ouvida. Aí que mora o erro. Se você definir que para você orar, para você se relacionar bem com Deus, ouvir a voz de Deus, você tem que ir no seu cantinho, ou você tem que ajoelhar, ou você tem que deitar, você definiu aquele padrão, amém, maravilha. Se você se relaciona bem com Deus assim, você ouve Deus, Deus te ouve, maravilha. O problema é você querer que todas as pessoas sintam Deus, se relacionem com Deus da mesma forma que você. Aí a gente ocorre num erro de ter que engessar ou colocar um fardo muito pesado nas costas das pessoas que elas não precisam daquilo. Esse é o maior problema das denominações que determinam tanto o sábado quanto o véu. Amém. Pessoal, devido ao nosso horário já avançado, a gente vai encerrar nosso Cado Responde hoje. De novo, Letícia. Mais alto. Aê. Quem gostou? Tá meio fraco, acho que vocês não gostaram. Vocês gostaram mesmo? Quem gostou? Aí, pessoal. Quem quer agradecer os nossos doutores, os nossos mestres aqui? Aleluia, glória a Deus. Pessoal, a gente é assembleano, a gente gosta de dar aviso, né? Brincadeira, mas é verdade. Só para lembrar, Cutaço, dia 15 de outubro, daqui 2 semanas, todo mundo está convidado. Logo ao fim, se vocês saindo aqui, pega a sua esquerda, vai reto, a gente vai ter o nosso Cades Burger, hambúrguer gourmet feito pelo nosso tio Alisson, vai lá, R$12 o combo, hambúrguer com copo de refrigerante, não deixe, não vai para o lanche, come o hambúrguer do Cades. Amém? Beleza, fiquem de pé, pessoal. Vou pedir para o nosso amigo Jorge vir aqui, fazer essa oração final, que você realmente possa sair daqui abençoado, edificado, e se a sua pergunta não foi respondida aqui, nos perdoe, mas vamos fazer novamente, e mais, venha, participe das células, né, pastor Josimar, participe da escola bíblica dominical, do curso de terça-feira, participe do grupo de jovens, grupo de adolescentes, que a gente também está aí para ajudar vocês no que vocês precisarem. Amém? Então quem está feliz faz barulho! Amém, meus queridos. Em nome do pastor Robson, o pastor Magalhães e o pastor Cacá, eu quero agradecer ao convite, né, que foi feito a nós. Estamos felizes, amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus, nós lhe somos gratos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença, dentro de um evento dessa magnitude, Pai, desta grandiosidade. As perguntas, Senhor, inteligentes, as respostas foram direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Nós Te louvamos por esses jovens e adolescentes que estão aqui, pela vida da Cárita e do Marcelo, desses servos do Senhor que o Senhor tem levantado, Pai querido, para a Tua obra. Te louvamos por todas essas pessoas que vieram aqui, Pai, para poder exaltar e glorificar o Teu nome. Agora, pois, iremos, Senhor, não encerrar, mas interromper,
Mas nós não queremos, Pai querido, que o Senhor nos deixe. Queremos que o Senhor continue conosco, assim quando sairmos daqui, Senhor, deste lugar, deste tempo, porque da sua presença, Pai, e na sua presença nós queremos estar sempre. Por isso nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos e te glorificamos, Senhor, por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, banda Adorarte. Cadê as palmas? Quero ouvir todo mundo cantando com a gente, hein? A minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Que? Em tempos de aflição, eu sei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem, transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, Eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Que? Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Amém. Amém, galera. Vamos comer hambúrguer.